Ex-ministros da Saúde do PT defendem urgência na vacinação de crianças. Acompanhe agora com Fernando Martins. Em encontro com o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ex-ministros da Saúde de governos do PT defenderam a adoção do que chamam de política efetiva de vacinação no Brasil, incluindo as crianças com menos de 5 anos. Para os ex-ministros petistas, é preciso reconstruir a gestão do Ministério da Saúde. Na reunião, eles criticaram o governo federal pela demora no início da imunização de crianças. Segundo o ex-ministro Arthur Quioro, é fundamental conscientizar a população sobre a importância da vacinação para crianças e adolescentes e o perfil diferente da variante Ômicron. Em comunicado divulgado pela assessoria de Lula, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse que o presidente Jair Bolsonaro é um aliado do vírus, incentivando a proliferação da Covid-19. Além da vacinação, o grupo de ex-ministros reunidos com Lula defendeu uma política massiva de distribuição de máscaras, ampliação da testagem, investigação da doença, fortalecimento do SUS e investimento em pesquisa. E para comentar essa e outras notícias, aqui na tela com a gente, Amanda Klein e Cristina Grêmio. Começamos com Amanda Klein. Amanda, há necessidade de urgência para imunizar as crianças? Já não foi iniciado esse processo? Sim, foi iniciado. Primeiro, bom dia, Daniel, Adriana, Cristina, bom dia aos nossos telespectadores e ouvintes. Sim, esse processo foi iniciado ainda de forma muito vagarosa, lenta, né, incipiente ainda. As doses vão chegando ao Brasil, as doses da Pfizer. Não há doses suficientes para imunizar todas as crianças, por enquanto, né, mesmo no primeiro trimestre, a perspectiva ainda que não cheguem doses, os milhões suficientes para imunizar todas as crianças. Então, sim, é preciso urgência nessa campanha de vacinação. Agora, eu não vou discutir nem o aspecto tanto sanitário, de saúde dessa medida, Daniel, mas eu gostaria de me ater ao aspecto político. Veja que o PT vai embarcando no discurso, é óbvio que a gente está em 2022, ano eleitoral, então tudo que acontece é com vistas às eleições, né, tanto para um candidato como para outro. O PT embarca num discurso de atenção à pandemia, distribuição maciça de máscaras, de testes, urgência da vacinação, enquanto o presidente Bolsonaro ainda age de forma muito errática e hesita muito em apoiar a vacinação, embora o governo tenha comprado, sim, tenha garantido todos os milhões de doses, até como o próprio presidente frisou recentemente, nessa semana, durante um evento, o presidente não apoia a vacinação com seu discurso, por meio das suas declarações, pelo contrário, são declarações que sempre apontam para o outro lado, para desconfiar e para levantar, para suscitar dúvidas acerca da vacinação em adolescentes, em crianças e até mesmo em adultos. A maior prova disso é que o próprio presidente da República não se vacinou, embora seus familiares, seus parentes, filhos, a mulher Michele, tenham se vacinado. E isso pode custar caro ao Bolsonaro na eleição. Ao meu ver, o discurso correto nesse momento seria o presidente tentar capitalizar em cima dessa ampla vacinação no Brasil, quase 70% da população vacinada com as 2 doses da vacina. E todas as pesquisas recentes, até mesmo de vacinação infantil, mostram que a grande maioria da população brasileira, quase 80%, são sim a favor da vacinação em crianças. E a maioria também aderiu à vacinação em geral, à vacinação adulta. Então, em vez do presidente da República, até aconselhado por aliados, capitalizar, tentar surfar politicamente no sucesso da campanha da vacinação, ele vai no sentido contrário. Então, ao meu ver, analisando sobre o aspecto político, isso acaba sendo um erro político que pode custar caro a Bolsonaro na eleição. Essa rejeição à vacina por meio das suas declarações públicas que vão na contramão do que quer a maior parte da população brasileira. Também conosco nessa manhã de quarta-feira, olá, Cristina Grêmio, como viu essa reunião de Lula com ex-ministros do PT para debater a pandemia e concorda a vacinação infantil é urgente no país? Bom dia a todos, bom dia à nossa audiência também. Eu vi como uma mera ação de pré-campanha e, para mim, é muito esvaziada, porque esses ministros da saúde que agora vêm dizer que precisa fortalecer o SUS foram os que fecharam 24 mil leitos do SUS ao longo dos governos PT, que foram, aliás, reativados todos em um ano e pouquinho aí do governo Bolsonaro durante a pandemia. Então, que fortalecimento do SUS que eles querem? Aí a Amanda vem e fala de distribuição massiva de máscaras. Está faltando máscara? Não lembro de ter visto uma única matéria em jornais, em reportagens de TV e rádio,
falando de falta de máscara. Então, é óbvio que eles vão ficar jogando para a torcida, eu, como sempre falo, estão falando para aquela bolha, essa bolha vai continuar dentro da bolha, eles vão continuar usando essas palavrinhas negacionismo, antivax, falácia, eles vão continuar com esse discurso ao longo do ano eleitoral inteirinho e vão continuar dizendo que o presidente foi contra a vacinação, quando os números estão aí para provar que ele disponibilizou as vacinas para quem quisesse, dentro da própria família, como citou a Amanda, teve vacina para quem quis, mas ele defende a liberdade individual, que é algo muito importante para uma parte considerável do eleitorado brasileiro. Não é todo mundo que está nessa onda tirânica aí de aplaudir segregação, de obrigar as pessoas a injetarem dentro dos seus corpos substâncias cujas consequências ainda não estão muito claras, e a própria farmacêutica diz isso, não só de forma explícita na bula, explicando quando que são as datas em que terminam as fases 3 e 4 de testes. No caso da vacinação infantil é 2026 para a Pfizer, e está lá no contrato com o governo brasileiro, nos documentos que foram enviados pela Anvisa e também na própria bula, como alterando as informações da bula o tempo todo. A Pfizer já passou por 24 alterações na bula nesse 1 ano de vacinação. Então, é legítima a dúvida de muitas pessoas, desde que elas não estejam se expondo e expondo outros a risco, não vejo problema nenhum. Agora, falam tanto no meu corpo, minhas regras, quando se refere a uma segunda vida, apoiam e aplaudem assassinato de bebês e não deixam os outros se preocuparem com o próprio corpo quando é para discutir a questão da vacinação. Também não temos ouvido números de crianças morrendo de Covid, nem de UTIs pediátricas lotadas, nada disso. A gente ouve sim falar que a Ômicron é uma variante muito mais contagiosa e menos perigosa, tanto que as UPAs estão cheias de pessoas para fazer teste de Covid, mas nos hospitais não. Até porque grande parte da população está vacinada, né? Você omitiu ao não dizer que a maioria das pessoas internadas hoje são pessoas não vacinadas. Então, sim, a Ômicron é uma cepa mais contagiosa e menos isso perigosa. É mentira. Não é mentira, Cristina. Todos os hospitais divulgam levantamentos. A rede privada dos hospitais... Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. O dado de São Paulo que saiu, que 76%... Cristina, primeiro... Fale. Bom, você vai citar o número do Emílio Ribas, acho que é minha vez de falar, você pode me deixar falar e depois rebater. Acho que você ia citar o número do Emílio Ribas, que é um hospital referência em infectologia aqui em São Paulo. 76% dos internados são de não vacinados. A rede privada dos hospitais no Rio de Janeiro também divulgou um comunicado hoje mostrando que 90% dos internados são de não vacinados. Então, você tem aí uma grande... E não só aqui no Brasil, esses números são muito comuns no mundo inteiro, não só em relação à variante Ômicron, mas em relação à variante Delta também. O próprio secretário de Saúde de São Paulo, o Jean Gorenstein, doutor Jean Gorenstein, que além de secretário de Saúde, não é só político, ele é um grande infectologista, nos esclareceu isso aqui em entrevista à Jovem Pan na última segunda-feira. Então, sim, as vacinas ajudaram a salvar milhões e milhões de vidas. Elas não são experimentais, ao contrário do que você insiste em reafirmar. A própria Anvisa, em um comunicado elas estão em fase de teste, que essas vacinas não são experimentais. Acho que você confunde teste com farmacovigilância, que é feita em relação a qualquer vacina, a qualquer medicamento. Não tem confusão nenhuma aqui. As vacinas contra HPV, que já são empregadas há mais de 15 anos, você tem um sistema de vigilância e de acompanhamento disso até hoje. As sociedades brasileiras de imunizações acompanham vacinas há 15, 20, 25 anos. E os efeitos mais comuns da vacina, porque todo mundo, né, suscita essa dúvida, mas se a vacina a gente não sabe qual será o efeito a longo prazo. Não há historicamente efeitos a longo prazo de vacina. Os efeitos, historicamente, acontecem até 6 semanas depois da segunda dose. Eu não estou inventando isso, são os médicos que dizem isso. Não, você só não leu os documentos das indústrias farmacêuticas, que dizem isso. Não é isso, Cristina, é porque você está em contato com advogados das vítimas que... Quem disse que eu estou em contato com advogados das vítimas? Você mesma já falou várias vezes isso aqui no programa. Mas eu não estou em contato com advogados das vítimas, como é que você fala isso? Automaticamente associam efeitos adversos às vacinas. Com as famílias das vítimas e com vítimas de sequelas graves. Pior ainda, então, quer dizer, as famílias que associam esses efeitos adversos das famílias... Que dá as costas para a você vítima, precisa de um laudo, de um parecer médico para fazer jornalista que houve vítima de pior. Isso é jornalismo, Amanda? Você dá as costas para as vítimas e aderir ao lobby da indústria farmacêutica, pelo amor de Deus. Os médicos, os infectologistas, Cristina, as autoridades de saúde, não adianta ouvir só um relato comovente de uma vítima que, obviamente, está suscetível. Vamos ouvir o relato do ministro da Saúde. Aquela reação adversa à vacina.
Você tem que comprovar isso, não pode vir da cabeça da pessoa, não pode ser achismo. Você tem que comprovar isso. Não vem da minha cabeça. Eu vou trazer a informação do ministro da Saúde dada anteontem no Jornal Jovem Pan, porque eu participo do Jornal Jovem Pan todo dia à noite e nós entrevistamos ao vivo o ministro da Saúde, que deu a seguinte informação no Vigimed brasileiro, que é o equivalente ao VERS americano, que é onde se registra os efeitos adversos graves e as mortes com possível conexão com a vacina. Já tem 4.000 notificações de mortes de brasileiros após vacinação. Estão em investigação e a minha pergunta para ele foi justamente quem vai investigar, porque as famílias que eu ouço, porque eu sou uma jornalista que não dá as costas para vítimas, as famílias têm reclamado, primeiro, numa dificuldade muito grande de relatar o caso para o Vigimed, que é da Anvisa. E segundo, porque não recebem qualquer resposta da Anvisa. A Anvisa, assim como alguns jornalistas, está dando as costas para as vítimas. E eu cobrei do ministro da Saúde, porque é função do jornalismo cobrar, quem vai atender essas vítimas, quem vai investigar, quem vai dar respostas. Ele deu essa informação, a Folha de São Paulo correu para desmentir e o ministro desmentiu a Folha. O número é esse, é público, é só acessar. E eu queria fazer uma observação sobre os números de não vacinados, internados, no Emílio Ribas e no mundo inteiro. Ok, o Emílio Ribas deu um número de 76%. A gente só precisa esclarecer que o Emílio Ribas considera não vacinado quem tem uma dose e quem tem 2 doses de vacina, ou quem não se vacinou. O que significa que os outros 24% que sobraram estão com 3 doses e estão internados com 3 doses. Esses números precisam ser claros e a gente também precisa lembrar que a farmacêutica não garante eficácia para Ômicron.